Olá, muito boa noite, seja bem-vindo aqui à TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET. Este é o programa do SIMP, programa do Sindicato dos Municipários de Pelotas, ao vivo, aqui pela TVC, neste 13 de junho de 2014. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, e estarei junto com vocês até às 20 horas. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, das 19 às 20 horas. E também, claro, disponibilizado posteriormente através de todas as mídias eletrônicas do SIMP. Então, você que deseja rever algum programa já passado, você que não tem TV a cabo, ou que apenas tem a utilização da internet para assistir os nossos programas e outras atividades desenvolvidas pelo SIMP, também, além de aqui poder assistir pela TVC ao vivo, na segunda-feira da semana posterior, no máximo terça, sempre disponibilizamos na íntegra o programa de TV que foi ao ar aqui anteriormente na sexta-feira. Então, primeiramente, saudando a toda a comunidade pelotense que assiste diariamente a programação da TVC, em especial o nosso programa, que o público-alvo são os nossos colegas municipários, servidores públicos municipais de Pelotas. Bom, pessoal, lembrando aí que as nossas mídias eletrônicas, você acessando o nosso site, sempre estará atualizado, estará a par das informações, das matérias, de tudo que o SIMP publica quase que diariamente. Então, acesse o nosso site www.simpelotas.com.br. Quando você acessa o nosso site, lá no canto superior esquerdo, consta sempre o último vídeo do nosso programa de TV que vai aqui ao ar na TVC. E logo mais abaixo, claro, todas as matérias e informações do SIMP. Também o nosso e-mail, se você deseja receber as matérias e informações do SIMP na caixa de entrada no seu e-mail, de forma mais ágil e rápida, porque antes mesmo de enviarmos as matérias para a imprensa em geral, o nosso cadastro de e-mails, onde hoje possuímos mais de 1.500 e-mails cadastrados, são essas pessoas que recebem em primeira mão. Se você não recebe na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem o seu e-mail cadastrado conosco. Para isso, nos envie uma mensagem para o simp@simpelotas.com.br. Se você quiser seguir os passos da entidade SIMP, nos siga pelo twitter.com/simpelotas. Temos também o nosso canal de vídeos no YouTube, onde lá disponibilizamos, além de ter todos os programas de TV do SIMP ao longo dos últimos 7, 8 anos, lá constam todos os programas do SIMP, também imagens de algumas mobilizações, manifestações, festas e assembleias. Então, youtube.com/simpelotas é o canal de vídeos do SIMP no YouTube. E também, se você deseja curtir, comentar, compartilhar as matérias do SIMP, lá no Facebook você nos acha por SIMP Pelotas. Esses são os canais de comunicação do SIMP para com os municipários e também com a comunidade em geral. Já o nosso programa de TV aqui ao vivo, a sua participação se dá através do envio de mensagem de texto. Então, se você deseja sugerir, criticar, tirar alguma dúvida, ou seja, nos ajudar na construção desse programa até às 20 horas, fica disponibilizado para você enviar o seu torpedo ou SMS para o número 9122-8820. 9122-8820, está aí na tela, é o número que você irá interagir conosco ao longo de todo o nosso programa aqui até às 20 horas. Quero lhe salientar que temos aqui poucos informes, mas muitos itens de pauta. Na verdade, vamos divulgar e mostrar através de imagens, para você que está aí ligadinho na TVC, vamos mostrar imagens de todas as atividades desde sexta-feira passada até então. Embora a greve da categoria efetivamente iniciou-se na tarde de quinta-feira passada, a atividade de sexta, que começou com as visitas nos setores, não foi possível mostrar para vocês as imagens desta visita, em virtude que no programa passado nós fizemos aquele vídeo de resposta ao vídeo feito anteriormente pelo prefeito. Então, nós utilizamos os 11 minutos finais do programa passado para dar a resposta ao prefeito ao vivo, sem roteiros, sem edições, sem gravações, sem qualquer tipo de produção. A gente deu a resposta aqui ao vivo e depois aquele vídeo
de forma separada do programa de TV. Ele foi disponibilizado aí na internet com mais de 1.000 acessos, né? Grande parte aí da categoria se sentiu contemplada com aquela resposta ao vivo, se sentiu com a alma lavada e com certeza se sentiu ainda com a alma lavada mais com todos os acontecimentos aí ao longo da semana, né? Com o desgaste aí da imagem do prefeito através das suas atitudes, através da sua vitimização e através de judicialização, né? Nós estamos diante de um governo que cada vez mais judicializa as suas ações e as terceiriza, seja através de empresas, consultorias, né? Inclusive envolvendo dinheiro nesse sentido, contratando sem licitações, enfim. Estaremos demonstrando aqui ao longo das atividades que desempenhamos até a semana. E agora há pouco tempo, cerca de 2 horas atrás, terminou a nossa Assembleia Geral da categoria, que já adianto para quem inicia assistindo o nosso programa, estarei, durante o programa, informando sobre a Assembleia, né? Antes que digam, está enrolando, dá o resultado da Assembleia, a gente vai informar. Né? Todos tinham acesso para ir à Assembleia. Se estava chovendo, se não estava chovendo, vários servidores foram. Ela garante o ponto do servidor. Hoje, por ela ser na tarde, inclusive é dentro do horário administrativo de grande parte das secretarias. Então, quem não foi é quem realmente não pôde ir por algum motivo, ou seja, não iria no local de trabalho mesmo, né? Já que teria faltado, ou teria ido à Assembleia. Então, a gente informa que para aqueles que não puderam ir, né, que sejam pacientes ao longo do programa, nós estaremos informando de todas as deliberações da Assembleia. Até porque, como a gente sempre faz, no planejamento do programa, a gente informa desde a última sexta-feira, desde o último programa de TV, todas as atividades que ocorreram de sexta passada até o momento. Então, a gente atualiza o calendário para você. Então, não tem por que a gente iniciar dando o resultado da Assembleia agora, se a gente vai fazendo e retratando desde sexta passada, que foi o último programa, as atividades desenvolvidas até o momento. É esse o caráter. Para quem não participou, para quem ficou só aguardando, para quem, mesmo que votou pela greve, não a aderiu depois, não superou, né, acabou voltando pelo trabalho por mais motivos que sejam, corte de salários, pressão do prefeito, pressão de perder a função gratificada, o que tudo isso é compreensível. Os guerreiros que se fizeram presentes e se mantêm presentes, né? Depois eu vou estar falando aqui na Assembleia sobre o resultado da Assembleia, por que se mantém, né? Estas são as pessoas que a gente tem que aplaudir, porque elas mesmo diante de todas as ameaças, diante de todo o assédio moral praticado pela Prefeitura de Pelotas, através do prefeito, dos seus vídeos e das chefias, né? Isso aí ficou muito evidenciado que não é anormal. Toda a cidade de Pelotas, praticamente, os seus serviços públicos estão em greve. Municipários, SANEP, servidores do terminal rodoviário de Pelotas, agora os técnicos em enfermagem, mesmo que ligado ao Hospital São Francisco de Paula, né? Dentro do âmbito municipal, ou do que é sob a guarda da Prefeitura de Pelotas, não é por acaso porque está todo mundo de greve, não é por acaso o descontentamento, não é por acaso que chegou e culminou nesse momento, né? Não está bom o governo, não está boa a gestão, não está bom para o usuário, não está bom para o cidadão. A cidade, enfim, não está de acordo até o momento com aquele plano de governo, com aquela proposta, com aquele novo jeito de governar, com aquela cara nova. Realmente as caras são novas, mas as práticas são velhas, né? E repetitivas, e muitas delas ineficientes, inoperantes e inócuas, né? E aí, ao longo aqui da nossa programação, hoje aqui, vamos estar demonstrando, comprovando, como a gente sempre faz, e de forma ao vivo, que é a nossa característica. Antes, pessoal, quero só ler 2 mensagens que ficaram do programa passado, e aí nós já vamos direto aos informes e já vamos direto aos vídeos da semana. No programa passado, havia nos mandado uma mensagem a nossa querida Marilda, que está sempre nos assistindo. Um beijão para a Marilda, obrigado sempre pela tua audiência. E a Marilda, no programa passado, nos questiona: não tem como fazer com quem não for trabalhar, aqueles que durante a greve não vão para o local de trabalho, mas vão para casa. Fazem a greve, não trabalhando, mas não vão nos atos, vão para casa. Não tem como fazer com quem não vai trabalhar
obrigá-los a assinar uma lista nas paralisações ou nos encontros, assim o povo teria que comparecer? Beijos, Marilda. Bom, Marilda, se ele já não vai para o local de trabalho porque ele deseja fazer a greve, é porque se ele não tem como a gente obrigar que ele vá lá na atividade e assine se ele já não vai para a atividade. Não tem como colher a assinatura de quem não vai na atividade. Tanto que nas atividades onde está disponível a lista, só a assina quem efetivamente participou daquela atividade. Ele pode dizer que fez greve porque não vai apontar, não vai estar lá no apontamento lá do seu local de trabalho, através do cartão ponto, do livro ponto, lá não vai constar que ele trabalhou naquele dia. Vai constar como greve porque ele não foi trabalhar. Mas ele não participou da atividade. Logo, se um dia o SIMP tiver que informar nomes ou algo do tipo, se for necessário, por alguma situação que seja obrigatória e necessária, bom, aquele que não foi na atividade, não tem como o nome dele estar. Então não podemos obrigar o colega que está fazendo greve, porque não foi trabalhar, mas não foi para a atividade. Muito mais grave é, Marilda, aqueles que votaram pela greve e não a praticaram. E não a fizeram. Eu voltei porque o prefeito disse que ia cortar salário. A gente avisou bem antes de votar a deflagração da greve, na própria Assembleia que deflagrou a greve, na avaliação da direção, a gente colocou muito como a gente sempre fez, de forma clara, de forma transparente, das consequências de uma greve, das responsabilidades que se tem de uma greve. Não tem como ninguém não dizer que não foi avisado na Assembleia que o ponto seria cortado, que provavelmente outras consequências poderiam, eu vou citar várias, mas não tem porque aqui está dando ideia para o prefeito, ele é responsável, sabe das suas ações, mas lá na Assembleia, para quem estava, nós informamos e divulgamos. Todo mundo sabia das consequências que iam ocorrer. E quem votou a favor sabia. Estou votando a favor porque concordo com a greve e vou fazê-la. Agora muitos levantam a mão, votam pela greve e deixam para os outros fazer. E aí é que está a responsabilidade da direção, que sempre vai fazer aquilo que a Assembleia deliberar, e mais aqueles 80, 100, 200, 300 guerreiros que efetivamente praticam. E isso foi comentado, inclusive, hoje na Assembleia. Seria muito mais responsável aquele que entende que não vai fazer a greve por causa que não quer o corte, porque não quer sofrer nenhum tipo de represália, porque não quer perder o seu local de trabalho, porque o prefeito joga com um assédio moral puro nas próprias ameaças. Corte do ponto, quem tem FG vai perder FG. Justamente a prefeitura não se apressa em fazer a regulamentação da lei que prevê, ou que preveria, a eleição direta para os diretores de escola de educação infantil, porque a prefeitura tem eles na mão, tem todos os diretores da escola de educação infantil na mão, porque todos eles são indicados, nenhum deles são eleitos. E eles têm uma função gratificada. Qualquer um deles que tiver o seu livre direito de paralisar ou fazer greve, não fará com um prefeito que diz: quem paralisar, quem fizer a greve, eu tiro a função gratificada. Agora, se esse diretor é eleito pela comunidade escolar, é eleito pelos alunos, na verdade, pelos pais, por todos os envolvidos, pelo seu trabalho, pela sua competência naquele local de trabalho, ele está amparado. Não é o prefeito mesmo que vive dizendo que ele foi eleito democraticamente pela comunidade de Pelotas? Então, aqueles que também são eleitos nas escolas também são democraticamente eleitos. E é por isso que muitos diretores de ensino fundamental e médio do Pelotense, enfim, não pensam com medo, ou se fazem, ainda alguns fazem, mesmo assim com medo, mesmo que não tenham, mesmo aqueles que são eleitos e que têm a garantia da eleição, do voto democraticamente dado pela comunidade, ele tem essa segurança, ele tem esse amparo. Vejam bem, o assédio e a ameaça são tão fortes que mesmo muitos destes acabam voltando para o local de trabalho. Pior ainda é tu querer dar o exemplo fazendo errado. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Prefeitos, secretários, já ouvi diversas vezes deles dizendo: como que um trabalhador de uma unidade básica de saúde vai compensar o dia que ele paralisou, dando o seguinte exemplo: o cidadão João, ficticiamente, foi hoje consultar na UBS Pestano,
na unidade básica de saúde Pestana. Digamos que todo mundo daquela unidade estava de greve. O posto estava fechado, a unidade básica de saúde fechada. Exemplo do prefeito e dos seus secretários, de alguns deles. Aquele cidadão João que chegou lá e não foi atendido porque estava de greve, como vocês querem compensar esse dia paralisado, tipo lá no final do ano, ou através de horas extras, se o João que não foi atendido naquele momento, quando vocês compensarem, não vão estar atendendo ele em virtude daquele dia não atendido. Não tem como compensar um atendimento que não se deu. Pois bem, para os dias de jogos da seleção brasileira, o prefeito decretou que o horário administrativo da prefeitura, dos órgãos considerados não essenciais, e unidade básica de saúde entra nisso, porque unidade básica de saúde não é serviço essencial, porque se fosse, abriria sábados, domingos e feriados. Nos dias de jogos do Brasil, durante a Copa do Mundo, o prefeito decretou que o horário de funcionamento da prefeitura é das 8 às 14, inclusive unidades básicas de saúde. Vejam o mesmo exemplo, o mesmo João, 14h30, 15 horas, 15h30, 16, bem antes do Jogo do Brasil, inclusive, vai lá ter o atendimento na unidade básica de saúde. A mesma unidade básica de saúde vai estar fechada. O mesmo atendimento não vai ser dado. Por quê? Só mudou o fim. Uma hora foi o prefeito que estabeleceu, por ordem dele, enquanto decreto, e na outra situação foi por escolha dos servidores, pelo direito de aderir à greve, e ele sofre a consequência de aderir por não receber por aquele dia. Ele está assumindo aquilo ali. Então, os fins são os mesmos. Na mesma situação, o cidadão João não vai ser atendido. A diferença é que nessa aqui eu sou o prefeito, sou eu que mando, eu digo, nesse caso aqui não é possível recuperar porque é greve. Mas nesse caso aqui, que o João também não foi atendido porque eu, prefeito, determinei através de decreto, nesse caso pode recuperar. Nesse caso não tem problema, tu não vai ter corte de ponto, não vai ter nenhum tipo de sanção, porque fui eu que estou mandando, né? Sou eu o prefeito. Quer dizer, o dolo, a lesão para o usuário é o mesmo. É o mesmo. A diferença é que o prefeito assume e decreta, e na outra ele não assume para tentar fazer defesa a favor da comunidade. Isso é uma verdadeira enganação. É uma enganação. Não há diferença. Uma unidade básica de saúde está fechada por greve e deixou de atender o usuário, e na outra vez ela também está fechada porque foi o prefeito que determinou por causa dos jogos da Copa. A lesão causada ao usuário é o mesmo. O que adianta mudar a justificativa? Né? Então isso fica muito claro, fica muito evidenciado que é muito bom ter o discurso na ponta da língua para falar para a comunidade, mas a gente tem o mesmo exemplo para dar e para também eles refletirem, né? Então a mensagem aqui da Marilda está respondida, né, Marilda? Não tem como a gente forçar ninguém aí a escrever, alguém que não vai nas atividades, obrigá-la a assinar, né, caso ela não tenha ido para o local de trabalho. Por exemplo, ela não foi trabalhar, mas não aderiu à atividade. Não tem como a gente ter o controle, né, dessa pessoa. O controle está lá no ponto dela que ela não foi trabalhar. Agora, se ela foi para a atividade, né, ela vai assinar. Se ela não foi para a atividade, não vai ter a sua assinatura. A última mensagem do programa passado, da querida Laura, um beijão para a Laura, né? A Laura que eu já conheci pessoalmente lá na nova sede do SIMP, né? Uma excelente pessoa, uma querida pessoa, está sempre aqui na audiência do programa. E a Laura mandou semana passada: estou muito surpresa com o prefeito, ainda por ser um bacharel de direito, que ele é graduado em direito, é formado em direito, e que não queira conversar com os municipários da maneira mais correta de dialogar. O dialogar que ela fala aqui não é a prefeitura se colocar à disposição, é dialogar de tentar avançar. A gente já provou tecnicamente que tem dinheiro, que eles estão faltando com a verdade quando informam da lei de responsabilidade fiscal e tantas outras informações. Que ele não queira conversar com os municipários, o qual muitos confiaram o voto nele. Com certeza ele colherá o que está plantando. Beijos, Laura. Então a Laura aqui tinha mandado a sua mensagem. E a que a gente recebeu agora, do final 5436, é uma vergonha uma cidade ter um prefeito mentiroso que não valoriza o povo. Que a luta continue, pois merecemos ter um futuro melhor, né? E recebemos aqui uma outra mensagem da minha querida Neida. Pô, essa é a lutadora, essa teve do início ao fim
e sempre se mantém, representando o todo. O SIMP não poderia ter sido mais claro do que foi na Assembleia que deflagrou a greve. Parabéns. O que falta nas pessoas é caráter e compromisso com seus votos. Neida. Neida, um beijão para ti. Obrigado pela audiência, né? A Neida aí que é uma excelente pessoa e está sempre na luta. Final 10:59. Sou mãe de um aluno do Colégio Bibiano. Queria saber como ficou as aulas. Eu peço para a senhora, por gentileza, aguardar um pouquinho, porque eu vou informar o que a Assembleia definiu. Eu não tenho como falar pela Escola Bibiano, né, pela autonomia da direção. Mas com certeza a senhora, como mãe de aluno, vou lhe informar, né, o que a Assembleia definiu, para eu poder lhe dizer quantas paralisações, greve, né, como é que vão ser compensados os dias, se é que o prefeito vai possibilitar ou não. Mas eu peço a sua paciência para a senhora ficar conosco aqui até as 20 horas. Vou lhe responder. É que como a sua resposta depende do que foi tratado na Assembleia hoje, eu rapidamente vou agora atualizar tudo o que ocorreu de sexta-feira passada para cá em vídeos curtos de 1 minuto, 1 minuto e meio, e aí quando chegar no vídeo da Assembleia de hoje, vou responder a senhora com toda a atenção que a senhora merece, tá? Só peço por gentileza que a senhora nos aguarde para a gente poder avançar na pauta e já lhe respondo com todo prazer. E agradeço a sua audiência, como mãe de aluno inclusive. Bom, pessoal, vou dar 2 informes rápidos aqui, quer dizer, um informe rápido, né? A médica do SIMP, né, a doutora Rosângela Terres, que eu fiquei devendo o nome aqui ao vivo na semana passada, em virtude de estar fazendo aquela resposta ao prefeito nos 11 minutos finais, mas para a pessoa que nos mandou a mensagem, eu respondi em tempo real, para a pessoa interessada que queria saber. A médica clínica geral do SIMP é a doutora Rosângela Terres, e o SIMP, em preocupação com o seu associado e seus dependentes, agora...
aí nós chegamos na Secretaria de Justiça Social, a antiga Cidadania. Conversamos com os guardas municipais, com os motoristas, inclusive tinha até cargos de confiança que conversaram, nos receberam, né? Também alguns falando do seu descontentamento, né, com o governo Eduardo Leite. E aí nós estivemos na Coimpel. A Coimpel é uma companhia de informática que pertence à Prefeitura de Pelotas. Embora tenha a ligação com a Prefeitura, ela é uma empresa, né, ela trabalha com natureza de direito privado, né, mas ela está, na verdade, ligada à Prefeitura de Pelotas, assim como a Eterpel, assim como o Sanep. E esse é o diretor-presidente Rinaldo Galli, que arbitrariamente, antes de entrarmos em greve, no período de paralisações, o próprio prefeito respondeu à pauta que não era para cortar o ponto de ninguém. Ele falou assim, me comprometo ao final das negociações em sentar com o SIMP, caso haja paralisações, greves, de discutirmos as formas de compensações. O prefeito se colocou à disposição para discutir, até antes da greve. O único servidor, o único de toda a prefeitura, não interessa se é do Coimpel, Sanep, o único servidor que teve o ponto cortado durante as paralisações, que não eram greve, ou seja, se mantinha aquela resposta do prefeito por escrito, porque o prefeito só foi se manifestar, né, que cortaria o ponto, que descontaria o ponto, se nós entrássemos em greve, que foi quando a gente deflagrou a greve, o prefeito fez aquele vídeo informando da nova decisão dele, diferente daquela que ele colocou por escrito. Mas quando fechou o final do mês de maio, que haviam tido até aquele momento 4, 5 paralisações, que não eram greve, durante o mês de maio, se mantinha essa resposta do prefeito. E nenhum trabalhador da Prefeitura de Pelotas teve desconto nos seus salários, porque o prefeito manteve a palavra dele. Ele não descontou o salário de ninguém até o final do mês de maio, até porque ninguém havia entrado em greve. E o único local que passou por cima da resposta do prefeito foi na Coimpel, na Companhia de Informática de Pelotas, onde, através do diretor-presidente, senhor Rinaldo Galli, né, foi através dele que, por ordem dele, por autonomia dele, ele mandou cortar o ponto do servidor, antes mesmo do prefeito ter se manifestado, e descontar o salário de um servidor de lá. E aí era o momento que ali a gente chegou, colamos o cartaz de greve, arrancaram por 2, 3 vezes, conversamos com a servidora que estava ali, o Rinaldo Galli nem se encontrava, e quando chegou de uma forma muito, inclusive, mal educada, ríspida, vocês viram pelos gestos dele ali, né, com várias pessoas com educação conversando com ele, demonstrou bem a cara daquelas pessoas que são indicadas pelo prefeito Eduardo Leite. E depois o prefeito Eduardo Leite diz que não existe práticas assediadoras no seu governo, né? A própria resposta da pauta do prefeito, onde o prefeito entende que não tem que fazer nenhuma lei municipal para impedir e punir aquele que pratica o assédio moral, porque ele diz que assédio moral já é crime. Não precisaria estar prevendo em legislação municipal. Ora, quem tem plena confiança e certeza que seu governo não tem práticas assediadoras, faria questão de fazer o projeto de lei e mandar para a Câmara, porque pune todo aquele que assedia, seja cargo de confiança, seja servidor de carreira. Essa é a questão. Tem outros municípios que têm tal legislação, mas é o que a gente diz, quando a legislação, o uso da justiça não convém ao prefeito, ele não vai fazer. Porque o prefeito nunca encaminha e só enrola ele, o secretário de Educação, o senhor Sadi Saper, o assessor do programa Boa Escola para Todos. Eles não dão data para nós na resposta da pauta. A gente pergunta, quando será efetivamente encaminhado o projeto de lei que regulamenta a eleição para as escolas, para a direção das escolas de educação infantil? Nenhum momento eles respondem quando. Sempre nos colocamos à disposição, várias vezes nos colocamos à disposição, somos favoráveis a isso, mas não fazem a discussão sobre o tema, já estão aí no meio do 2º ano de governo e não responderam quando, não querem se comprometer. Não é coincidência não querer discutir e não encaminhar um projeto de lei que é bom para a comunidade, que é a eleição direta para diretores de escola de educação infantil. Não lhes interessa também mandar um projeto de lei que impeça e puna, coíba a prática do assédio moral no serviço público. E a gente vai chegar aqui no final do programa e dizer o que é
prática de assédio moral e o que é intimidação, já que o prefeito essa semana se sentiu intimidado, né, coagido, intimidado. Esse é o termo correto que ele usou, esse é o termo correto, intimidado, por causa do acompanhamento que ele se disse perseguido. Até o final do programa a gente vai estar dizendo aqui o que é o conceito de perseguição e o que é uma verdadeira intimidação. Aí nós vamos deixar bem claro para a comunidade pelotense e para todos aqui que estão nos assistindo. Bom, Wagner, já deixa aí na feição o segundo vídeo, que é da nossa atividade na Receita, tá, Wagner? Deixa aí na ponta da agulha. Final 5436. Que corte o meu ponto, mas não vou deixar de lutar. Só não recupero os dias letivos, tá certo? E parabéns pela conduta do SIMP. Isso aí é muito importante falar para a comunidade escolar, principalmente para a mãe aí do aluno do Bibiano, né? O prefeito disse que inclusive os professores, que sempre são obrigados a fechar os 200 dias letivos, que esses, cumprindo mesmo assim os 200 dias letivos, ou seja, vão ter que dar aula, que não vão ser ressarcidos e que ainda terão que recuperar esses dias durante o período de recesso. Por que um professor tem que fechar o dia letivo, já que ele é pago para lecionar e ele é pago para cumprir o calendário estabelecido pelo Ministério da Educação e de acordo com a própria LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por que um professor, cumprindo todo o disposto legal, não vai receber por aqueles dias que ele vai completar, que ele vai trabalhar? Desconta agora, mas depois não é pago para ele. Aí vai usar aquela mesma lógica. Ele não deu aula aquele dia, ele deixou de prestar um serviço aquele dia, não tem como ele recuperar num outro. Esse tem, ele é obrigado a fechar o calendário. Esse não deixou de dar o atendimento para o aluno, porque esse atendimento vai ser dado, é através da disciplina, é através da atividade pedagógica. É que eu digo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A unidade básica de saúde não pode fechar para greve, não pode recuperar o ponto. Mas eu sou prefeito, eu mando, eu determino, pode fechar para o jogo da seleção e aquele usuário que não vai ser atendido, aí como é eu que estou mandando aquele usuário, não tem problema, ele pode ser recuperado o atendimento dele depois e aí esse servidor não vai ter problema nenhum porque é eu que estou decretando. Né? É o puro uso do autoritarismo, praticando totalmente diferente do que ele veementemente defende. Né? É um discurso totalmente diferente da prática. Olá, Tiago, boa noite, estou na escuta. Às vezes acredito termos o salário que merecemos. Abraços, meu querido amigo aposentado João Mastrantônio. O João bota essa mensagem nesse sentido que às vezes a gente merece esse salário justamente pela luta ser deflagrada por milhares de municipários na Assembleia e sempre quem se engaja, coloca a sua vida pessoal, particular na frente da luta, participando ativamente todos os dias, não tem muitas vezes o apoio de todos aqueles que deflagraram numa Assembleia. E mesmo todos aqueles outros milhares que não foram numa Assembleia, porque não querem externar a sua vontade, ficam sempre na dependência daqueles que estão lutando, né? Que muitas vezes se torna muito cômodo, né? E aí é por isso a indignação do João, né? Que às vezes o salário que merecemos é proporcional ou de acordo com a prática que é feita. Se defende que tem que fazer a luta, se defende que tem que fazer a greve, votam pela greve, saem faceiros, gritando, buzinando na Assembleia, mas na hora que tem que encarar ela, mesmo quando votou sabendo de todas as consequências, no primeiro dia voltam, né? Se respeita, cada um sabe aonde o seu calçado lhe aperta, mas que se tenha bastante avaliação e responsabilidade antes de votar, né? Todo mundo é bem grandinho, todo mundo é bastante maduro, todo mundo é bastante responsável, né? E todo mundo entrou pela porta da frente pelos seus méritos pessoais e intelectuais, que foi através de concurso público. Bom, pessoal, o Wagner vai soltar para nós aí o segundo vídeo, que foi a atividade na Secretaria da Receita, né? Ali na Rua General Osório. Então, Wagner, pode soltar o vídeo para nós aí dessa atividade de segunda-feira à tarde, lá na Secretaria da Receita, que é o local onde entra o dinheiro da Prefeitura. Esse é o ponto sensível. É aí onde entram os recursos da Prefeitura de Pelotas. E aí, mais uma vez, a enganação do governo. A Prefeitura de Pelotas, através do seu site, pessoal, colocou que o piquete feito restringindo, proibindo a entrada dos colegas, foi necessário fazer uso ou da utilização da Guarda Municipal e da Brigada Militar para conter a situação. Isso está na matéria da Prefeitura. É mentira. Repito, e esse programa é ao vivo,
sabemos que tem gente do governo nos assistindo, é mentira. A Guarda Municipal sequer desceu da viatura e parou, passou uma viatura normal ali pela rua General Osório, todo mundo pacificamente bandeirando, e a Brigada Militar, que chegou no local, um policial do POI, do Pelotão de Operações Especiais, e um tenente, tá aí a guarda, ó, tá aí a prova da imagem, ó, sequer pararam. Colegas entraram na secretaria, colegas saíram da secretaria, alguns, e a Brigada Militar, quando esteve lá, o próprio tenente oficial de dia disse: não tem aqui caracterizado nenhum tipo de crime, não tem caracterizado nenhum tipo de contravenção penal. Vocês estão no pleno exercício de direito de manifestar, de greve. Eu falei pessoalmente com o oficial de dia daquela situação. Ele me chamou ali para dentro da Receita e conversou. Olha, conversamos com servidores, alguns que se encontram aqui dentro, conversamos com os colegas que estão pelo lado de fora, inclusive do lado de lá da calçada. Foi a prefeitura que pediu para nos acionar e não tem o que a gente fazer aqui. Nós não identificamos nada de errado, não foi feito termo circunstanciado, não foi feito boletim de ocorrência, não foi feito absolutamente nada. Mas a notícia da Prefeitura de Pelotas teve que ser feito uso da força da Brigada Militar e da Guarda Municipal para conter a situação. Ah, pelo amor de Deus, quer mentir para a comunidade desse jeito? Então temos as imagens para comprovar. Nem Guarda, nem Brigada Militar, ninguém fez uso de força nenhuma. Todo mundo sabe conversar. Todo mundo sabe dialogar. Essa que é a verdade. E aí o prefeito de Pelotas fez, no dia seguinte, uma coisa histórica que nunca nenhum prefeito, e olha que todos os prefeitos foram pautados, todos. Não adianta remeter para PT, para PP, para PPS, independente da sigla partidária. Todos eles tiveram greve, paralisações, manifestações, todos eles foram pontuados no seu momento. Hoje quem é o prefeito? É o Eduardo Leite e é ele que responde pela gestão. Pronto, acabou o passado. Não foi eleito democraticamente, tem que aguentar agora. Não vive só de elogios, tem que saber ouvir as críticas. Não és prefeito, és prefeito, não perfeito. Essa é a verdade. Aí o prefeito Eduardo Leite, como é o prefeito da judicialização, da terceirização da sua gestão, vai lá e entra lá na justiça, né, pedindo para a justiça que os municipários, não é o SIMP, a direção do SIMP, o SIMP usa qualquer municipário para fazer qualquer tipo de manifestação, por mais pacífica que fosse, que a faça a 50 metros no mínimo de distância de qualquer repartição pública, com base e em face do ocorrido que vocês viram na imagem aí na Secretaria da Receita. Nunca nenhum prefeito na história fez isso, mesmo sendo pautado, criticado. Não, vou lá na justiça. Aí olhem bem a diferença. Vocês, municipários, se lembram no governo Fetter, quando ele fez a licitação e o Banco Santander ganhou a licitação. O Banco Santander e a prefeitura conivente na época, né, proibia o servidor de fazer a portabilidade, receber no banco que quisesse, e proibia de você abrir a conta salário, que não tinha custo. Eles tendenciavam e obrigavam os servidores a abrir conta que tinham custos altíssimos de tarifa básica mensal. O SIMP ingressou na justiça e o SIMP ganhou na justiça, fazendo valer o direito do servidor. Sentença do juiz na época: caso o Santander descumpra a determinação judicial, multa R$10 mil por dia. Vejam bem, Grupo Santander, grupo mundial, compara com o SIMP. Prefeitura entrou na justiça e pediu: queremos, caso o SIMP e os municipários não atendam tal decisão, que a multa seja fixada no mínimo em R$50 mil dia. A justiça, na hora de despachar: ordenamos que os municipários e o SIMP não façam manifestações a menos de 50 metros em qualquer local público pertencente à Prefeitura de Pelotas. Fixado o valor diário de R$150 mil dia. Ó, até a justiça, né? Que justiça é essa? Compara o SIMP, poder econômico da contribuição do sócio, com o Grupo Mundial de Bancos Santander. Fixado R$10 mil multa dia para o Santander, com todo o dolo que o Santander causou, e aí para nós, R$150 mil. Aí vem aquela coisa:
Engraçado que a justiça não é rápida, né? Quando tem que julgar lá a ação do piso nacional do magistério, onde o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra a prefeitura. A justiça não é rápida para pagamento de precatórios. A justiça não é rápida para tantos direitos que os municipários há anos pleiteiam via judicial, mas é tão rápida para esses pedidos, né? E depois nós vamos dizer para outras coisas também que é rápido, tanto a justiça, como até às vezes uma situação policial, que é o que a gente vai chegar aqui no final. Bom, vamos seguindo aí o calendário. Wagner, coloca para nós aí, por gentileza, o próximo vídeo, que é a nossa ida à Câmara de Vereadores. Durante o calendário de greve, esse vídeo, Wagner está certo. Antes da Câmara de Vereadores, terça-feira à tarde, né, um bom número de municipários, estivemos ali panfleteando no calçadão à tarde. Isso foi terça à tarde. E nós panfleteamos, conversamos com a comunidade, né, entregamos os nossos contra-cheques em mãos para a comunidade ver realmente o quanto ganha um professor, em quanto ganha um servente, um operário, uma merendeira, o quanto ganha um técnico científico, ou seja, um médico, um engenheiro. Então foi também uma excelente atividade de terça-feira à tarde na Câmara. E aí, Wagner, pode colocar na sequência. Aí o próximo vídeo, sim, que é a nossa ida à Câmara de Vereadores nessa quarta-feira pela manhã, né, onde um bom número também de municipários se fizeram presentes. E nessa ida na Câmara foi tirada uma comissão de vereadores que inclusive vão se reunir nessa segunda-feira com o prefeito para tratar dos problemas lá da Escola Luiz Braille. Também vão levar a nossa pauta, né, de todos os problemas que estamos enfrentando. Falamos claramente aí nessa ida à Câmara e ao vivo para quem assistia a TV Câmara, né? Falamos para todo mundo de todo o episódio aí da perseguição do prefeito, e aí nós falamos o que realmente é considerado perseguição, o que realmente é tratado como intimidação, que é o que a gente vai dizer aqui no final do programa, após, na verdade, o vídeo da Assembleia, que a gente vai chegar no vídeo da Assembleia de hoje. Então foi bem oportuno, né? Inclusive após o término das nossas falas aí na Câmara de Vereadores, no dia seguinte a Câmara já debateu inclusive o pedido de cassação do mandato do prefeito, porque o prefeito sequer responde às solicitações por parte do Legislativo. O prefeito nem respeita o Legislativo. Os vereadores lá falaram, e não é vereadores de oposição não, inclusive da base do governo, estão cansados de tanto cobrar informações do governo, através de documentos, de protocolos, e o governo não envia, o governo não responde. Quer dizer, é um governo que não respeita os municipários, não respeita a comunidade pelotense e nem a própria Câmara. O Legislativo, que tem obrigação de cobrar da Prefeitura informações, já que é o fiscal do Executivo, né? Então, até isso aí está sendo tratado na Câmara, inclusive no que tange a cassação do mandato do prefeito. Seguindo a sequência, Wagner, aí a nossa atividade de quinta-feira, no caso ontem, né, a partir das 10 horas da manhã, foi a atividade denominada Sopão dos R$10 não dá. Por que sopão dos R$10 não dá? Porque o prefeito, aí vocês estão vendo, olha o absurdo, nós medindo 50 metros, seja da biblioteca pública, seja da prefeitura, nós medindo 50 metros, marcando, para a prefeitura depois não dizer que a gente estava ontem nos manifestando, mesmo que pacificamente, como sempre fizemos, mesmo com a não depredação do patrimônio público, como sempre fizemos, né? A gente demarcou 51 metros, dali da prefeitura e da biblioteca, para a gente poder fazer ali o almoço do sopão dos R$10 não dá. Ou seja, os R$10 de aumento que o prefeito está oferecendo de vale alimentação, realmente não dá nem para fazer um sopão decente, né? Vai comprar os legumes, vai comprar tudo que é necessário numa sopa com 10 pila, com R$10, aí é brincadeira, né? Isso aí é um verdadeiro descaso com a categoria dos municipários, né? Eu teria vergonha, como gestor, de oferecer R$10 de aumento de vale alimentação, sabendo que ele tirou da gente, do nosso próprio vale, R$600 mil, sem conversar, sem negociar, sem discutir com a categoria, desde fevereiro do ano passado, né? Isso gerou uma economia de 50 mil mensais, onde a prefeitura aí totalizou R$600 mil
R$2.000 em cima de nós mesmos. Aí a gente esperava esse ano que teria um aumento com o nosso próprio dinheiro, e aí a prefeitura oferece R$10 de vale alimentação, né? Isso é uma verdadeira vergonha mesmo. E aí, Wagner, por fim, coloca o nosso último vídeo, que a gente está a 13 minutos do programa, vai dar tempo de eu contextualizar também depois. É um vídeo curto, de 1 minuto e 10. Esse é o vídeo da nossa Assembleia Geral da categoria de hoje à tarde. A nossa Assembleia, embora com bastante chuva, né, não foram muitas pessoas, não só pela chuva, mas também muitas aí já com medo, né, das ameaças de corte de ponto, paralisações, enfim, embora quem vai à Assembleia tenha o seu ponto garantido, né? Não tem como ter o seu ponto cortado, caso a pessoa trabalhe no turno que ela ocorra, no caso hoje à tarde. Então, o que a maioria da categoria entendeu? Bom, o prefeito não discute, não dialoga, não negocia com quem está de greve paralisado. Mais uma vez a categoria se colocou flexível. Mais uma vez a categoria se coloca à disposição. O que a categoria deliberou hoje? Suspensão da greve. A greve suspende-se hoje. A partir do momento que foi deliberado, desde as 17 horas, está suspensa a greve, e cuja mesma greve estará suspensa até terça-feira. Por quê? Porque quarta-feira haverá nova Assembleia. Quarta-feira terá Assembleia no Pelotense às 10 horas da manhã. Por que por que foi votada por maioria a suspensão da greve? Estamos dizendo para o prefeito: dia normal de trabalho sábado e domingo, para quem tem atividades durante esses dias normalmente. Dia normal de trabalho segunda e terça, para quê? Queremos sentar com o prefeito. Vamos dialogar então, já que quer dialogar, já que não dialoga com quem está paralisado, que está em greve, então a gente quer sentar e discutir com o senhor até terça-feira, porque tem realização de Assembleia quarta. Então estamos nos mostrando flexíveis, estamos nos colocando de novo à disposição do diálogo, suspendendo a greve. E aí tem até terça-feira, nós vamos mandar o documento segunda para o prefeito, temos até terça-feira para discutir, sentar, dialogar, se vai avançar tecnicamente, financeiramente ou não, se o senhor vai rever a compensação dos dias paralisados, até porque aquela sua lógica não fecha, eu dei o exemplo aqui, e tantos outros pontos. E quarta-feira, finalmente, a gente vota término ou não da greve, e caso a categoria quarta aprove o término da greve, imediatamente se coloca em apreciação a proposta final do prefeito. Lembrando que o prefeito já mandou ontem lá para a Câmara de Vereadores, sem mesmo a categoria definir, sem mesmo as categorias no plural definirem, porque a Eterpel entrou em greve ontem, teve atividade ontem lá na Eterpel às 10 horas e hoje às 17, e os colegas seguem em greve, Sanep segue em greve, municipários só suspenderam a greve até terça, e o prefeito, mesmo ainda não encerradas as negociações, o prefeito já mandou os projetos de lei, está lá na Câmara, com o aumento da Eterpel, do Sanep e nosso, dos municipários. Esse é o jeito de governar. A força manda o projeto de lei lá para a Câmara, mas me coloco à disposição ao diálogo, mas não para quem está em greve ou quem está paralisado. Então, nós municipários votamos isso, fica suspensa a greve até terça, e quarta-feira finalmente a gente define, conclui, na verdade, a continuidade da greve ou o término da mesma, e caso aprovado o término da mesma, imediatamente a apreciação no caso da proposta, que se vai ser mantida aquela mesma ou alguma nova, se ele fizer nessas reuniões. Então, nós estamos colocando à disposição pela última vez ao diálogo com o prefeito, e o nosso sinal da disponibilidade foi justamente, foi a suspensão desta greve hoje. E aí, para a mãe lá do Bibiano, que tem um filho no Bibiano, seu filho terá aula normal, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira vai ter Assembleia pela manhã, não sei se seu filho estuda pela manhã ou pela tarde, mas naquele horário da Assembleia, provavelmente muitos professores vão ir à Assembleia pela manhã, e aí, para saber se vai ser dada continuidade à greve ou não, só na quarta-feira é que saberemos. Quanto às formas de compensação desses dias que seu filho porventura não tenha aula, também só vamos ter certeza disso nessa reunião que a gente pretende ter com o prefeito, para ver se ele vai possibilitar essa compensação ou não,
né? E de que forma se dará? Se vai ser durante o recesso escolar, agora em julho e lá em janeiro, se vai ser aos sábados, a gente vai tentar obter essa resposta do prefeito para a senhora. Mas eu posso lhe garantir que segunda e terça-feira terá aula normalmente em função da deliberação da Assembleia. Pessoal, nós estamos a 8 minutos do término do programa e o que eu quero me encaminhar para os finalmente. Eu sei que eu tenho várias mensagens aqui, tem 5 mensagens, não vai ser possível lê-las, eu prometo que leio no próximo programa. Então você que enviou mensagem para mim, uma forma de considerar a sua mensagem, uma forma de ter respeito com você vou ler no início do programa da próxima sexta, vou ler ao vivo, ok? É que se eu ler agora não vai dar tempo de fechar a pauta e é importante a informação que eu vou dar. O fato da semana aí foi a tal perseguição ao prefeito de Pelotas. A própria prefeitura divulgou o vídeo anteontem, né, ou ontem, não me lembro mais, acho que foi anteontem, quarta-feira, se eu não me engano. A própria prefeitura divulgou o vídeo. O vídeo demonstra claramente que o prefeito não estava com medo, não se sentiu intimidado, em nenhum momento com acompanhamento. Por que eu vou dizer acompanhamento e não perseguição? Todo mundo sabe que uma perseguição se caracteriza por alguém que está fugindo de alguém. Esse que persegue, ele tenta abalroar o veículo, encosta na traseira do veículo, imprime velocidade sobre quem está fugindo à frente, comete várias infrações de trânsito, sinaliza, tenta se esconder e por aí vai. Coloca em risco a vida do perseguido e de todos os demais que estão conduzindo naquelas vias públicas. Aí, as imagens divulgadas pela própria prefeitura demonstram claramente que não aconteceu nada disso. Veículos em baixa velocidade, em nenhum momento ninguém desceu para falar com o prefeito, enquanto na sua vida privada, que ele saiu 7h30 da manhã para a academia, voltou para casa e depois, mais de 8h30, foi no veículo oficial. As imagens comprovam isso. Uma pessoa que sente-se intimidada, porque sente-se que algum veículo em atitude suspeita está perseguindo, qualquer pessoa normal, primeiro, liga para a Brigada Militar. Por que para a Brigada? Porque a viatura mais próxima vai interceptar aquele veículo, vai identificar se é um ladrão, se é um bandido, se é uma atitude suspeita. Qualquer um de nós fazia isso, mas não. O prefeito foi registrar no final da tarde. Eu nunca vi uma pessoa que se sente intimidada, com medo de algo, não ligar para a Brigada, não chamar a Brigada. Sequer acionou a Guarda Municipal. Isso está lá no vídeo. Ele foi só no final da tarde registrar a ocorrência na civil. Não chamou a Brigada naquele momento para fazer justamente a averiguação. O que qualquer pessoa normal nessa situação faria. Segundo, quem voltou no seu carro particular para casa e pegaria o veículo oficial, que o veículo oficial da prefeitura foi buscá-lo, diante de uma situação anterior que ele já se sentiu intimidado, com medo, no mínimo, o veículo oficial da prefeitura teria entrado na garagem do condomínio do prefeito e saído com ele já embarcado lá de dentro. Não foi feito isso. Terceiro, se realmente ele estivesse com medo, o veículo oficial não estaria do outro lado da calçada, estaria já aqui, no lado de cada calçada, em frente ao seu condomínio. Quarto, quem ver o vídeo, o prefeito sai do seu condomínio tranquilamente, caminhando tranquilamente, atravessando a rua para chegar até o outro lado do veículo. Quinto, em nenhum momento ninguém desceu do carro, ninguém imprimiu velocidade, ninguém foi atrás do prefeito nesse sentido de perseguição. Foi para acompanhar a agenda oficial dele de prefeito. Por que agenda oficial? O prefeito não divulga uma coisa que seria pública das suas atividades enquanto gestor, enquanto prefeito. Querem ver uma prova disso? A programação oficial da FenaDoce, 2 dias antes da abertura oficial da FenaDoce, o CDL e a FenaDoce divulgavam que a abertura oficial da FenaDoce, com as autoridades presentes, seria às 21h30. Vejam bem, uma feira que vem gente do Uruguai, da Argentina, vem turista de tudo que é lado. Quem se baseia olhando na internet, a abertura oficial será com as autoridades às 21h30. E só foi divulgada 48 horas antes da abertura. O SIMP é que descobriu a agenda oficial do prefeito, que era mentira, que não era às 21h30. 21h30 era o término, na verdade. Numa maneira de despistar, nós descobrimos que a abertura oficial era às 19h30. Então, como o prefeito não divulga, nós
nós, quando eu digo, os municipários que estavam nos veículos, e os veículos locados que não tem nada a esconder, porque quem quer esconder, primeiro, pegaria outros veículos, segundo, tentaria falsificar a placa, terceiro, não andaria com os vidros totalmente transparentes, e quarto, que aí é o pior de tudo, né? A própria prefeitura demonstra a imagem que quando o prefeito chega na prefeitura, nenhum momento ninguém impediu a descida dele do carro oficial, de subir as escadarias, nem dirigem a palavra a ele. Está claro lá no vídeo. Os colegas descem do veículo e trimulam as bandeiras do SIMP na Praça Coronel Pedro Osório. Ele enquanto prefeito. Nem foi dirigida a palavra para ele. Uma manifestação silenciosa. E ainda, eles estacionaram o carro no lugar, na placa para deficientes físicos. Todas as placas de estacionamento rotativo de Pelotas, inclusive a que reserva o estacionamento, é a partir das 9 horas que elas têm validade. E isso foi antes das 9. Então, a 1 minuto do programa, eu termino dizendo o seguinte: intimidação e perseguição é quando um governo obriga, que nem aqueles trabalhadores do Horto Municipal, a terem caminhado 4 quilômetros a pé, a terem trabalhado sem água, sem luz, sem telefone, tê-los obrigado a fazer as suas necessidades fisiológicas no mato, por meses, por não darem as mínimas condições, quase a ponto de situações degradantes e de forma quase que escrava. Intimidação é a Secretaria de Justiça Social obrigar os motoristas a tirarem do seu próprio bolso, que ganham menos do que salário mínimo, para pagar os pedágios a serviço da Prefeitura de Pelotas. Intimidação é um professor não ganhar o piso do magistério quando o Supremo Tribunal Federal aponta que tem que ser pago o valor do piso. Intimidação é quando quem avalia o servidor que está em estágio probatório, que são os chefes imediatos, dão notas para aquele avaliado, aí quando chega lá na comissão de estágio probatório, chega assim: o secretário ou a secretária que não convive com os avaliados, que não está lá no local onde está o avaliado, não concorda com as notas, acha a nota muito alta ou acha a nota que deveria ser mais baixa. Às vezes nem conhece o servidor. Isso é assédio moral. Obrigar o servidor a pagar do próprio bolso o pedágio, fora as escolas, né, pessoal? Fora as escolas, extintores vencidos há mais de 3, 4 anos, escolas que tiveram o princípio de incêndio, escolas com caixa d'água furada, onde com urina de rato e de outros insetos é aquela mesma água fornecida para o aluno, para a aluna, para os funcionários da escola, escolas que tiveram que arrecadar da comunidade tinta e os próprios professores têm que pintar a escola e ter arrecadado da comunidade tintas, que nem isso a SMED ofereceu. Isso sim é intimidação, isso sim é perseguição. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso programa de TV, prometendo retornar sexta-feira que vem. Desejo a todos um belo final de semana e no início da semana que vem na sexta-feira que vem, vou ler todas as mensagens aqui recebidas. Desejo um bom final de semana, de descanso a todos e tchau, tchau.